Olá, seja bem-vindo ao canal História Geral. E no vídeo de hoje saberemos mais sobre um evento pouco conhecido e entendido pela maioria, mas que teve um grande impacto no mundo antigo, deixando as marcas visíveis até os nossos dias. O chamado Colapso da Idade do Bronze. O colapso da Idade do Bronze é um termo usado para se referir ao declínio e queda das principais civilizações mediterrâneas durante os séculos 13 a 12 AEC. E exploraremos as possíveis causas e os efeitos deixados na história. Mas antes de entrarmos no assunto, não esqueça de deixar um joinha no vídeo, de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e a levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interesse. E se gosta de ler, há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. A chamada Idade do Bronze é um período histórico nomeado devido ao uso do bronze na metalurgia em larga escala na antiguidade. Nesta era, ocorreu o desenvolvimento da civilização em várias regiões do Mediterrâneo. A Idade do Bronze é o período mais conhecido por seus avanços na cultura, linguagem, tecnologia, religião, arte, arquitetura, política, na guerra e no comércio. A Idade do Bronze é o período em que a maioria das pessoas pensam quando ouvem o termo História Antiga, porque foi nessa época que grandes monumentos foram erigidos, como as pirâmides de Gizé e o famoso Templo de Karnak, no Egito. Na Mesopotâmia, essa era abrangeu o chamado período Uruk dos Sumerianos, e os registros apontam que foi nessa época que a roda e a escrita foram inventadas. E esta era se funde com o chamado período Acadiano, durante o qual a primeira entidade política multicultural do mundo, o Império Acadiano, foi fundada por Sargão da Acádia. A Babilônia mais tarde se tornaria também no maior centro de cultura e aprendizado na Mesopotâmia. Na playlist do canal, conto mais sobre essas civilizações. Locais como Chipre, Creta, o território do Levante com os fenícios e na Grécia continental surgiram culturas ricas e reinos poderosos. Esse boom de civilizações no período do Bronze permitiu um comércio que interligava esses povos, e a estabilidade relativa permitiu um intercâmbio cultural e tecnológico. Quando se lê e pesquisa sobre essas grandiosas civilizações, fica difícil de imaginar como poderiam sucumbir, principalmente na velocidade e sequência com que caíram. Mas como isso foi possível? E quando ocorreu de fato? A causa precisa do colapso da Idade do Bronze tem sido debatida por estudiosos por mais de um século, bem como a data em que provavelmente começou e quando terminou, mas nenhum consenso foi alcançado. O que se sabe claramente é que foi entre os anos de 1250 a 1150 antes da Era Comum, quando as principais cidades foram destruídas, civilizações inteiras caíram, as relações diplomáticas e comerciais foram rompidas, vários sistemas de escrita desapareceram e houve devastação e morte generalizadas em uma escala nunca experimentada. Após o período desse colapso, a região do Mediterrâneo e territórios próximos experimentaram um vácuo de poder político, de poder financeiro e cultural. Apesar dessa situação calamitosa, houve algum avanço tecnológico permitido com o uso de um metal que passou a ser difundido: o ferro. O ferro passou a substituir o uso do bronze, e historicamente esse período na região do Mediterrâneo e Oriente Próximo passa a ser chamada pelos historiadores de Idade do Ferro. Esse foi um período de transformação e desenvolvimento, e em geral não tão obscuro quanto os estudiosos do século XIX e XX acreditavam. Nos próximos vídeos abordaremos em mais detalhes esse período. Desde a época do egiptólogo francês Gaston Maspero, cunhou em 1881 o termo povos do mar, se referindo a forças invasoras dos séculos 13 e 12 antes da Era Comum, as causas do colapso e subsequente fim da Idade do Bronze era entendida pelos estudiosos como tendo sido um evento linear, ocorrendo em uma sequência definida, sendo iniciada dessa forma.
Terremotos arrasam as cidades importantes e severas alterações climáticas ocasionam secas que devastam as colheitas, que levam à fome e que culminam na instabilidade social e política, surgindo rebeliões internas enquanto, ao mesmo tempo, grandes populações são deslocadas de suas próprias terras pelas mesmas dificuldades. Migraram para o Mediterrâneo e, em sua busca por um novo lar, desorganizaram as populações já existentes. E todas essas pressões finalmente resultaram na perda de relações diplomáticas e comerciais e na queda da civilização no Mediterrâneo. O problema com esse conceito linear de causas não é apenas que é muito simplista, sendo que todas essas civilizações sobreviveram a invasões, terremotos e instabilidades antes, mas porque sempre assume uma data definida para quando o colapso começou e terminou, e então encontra eventos históricos que se encaixam na narrativa e sustentam essa data. O renomado historiador e arqueólogo Eric Klein sugere que todas essas pressões foram exercidas sobre a civilização mediterrânea rapidamente e ao mesmo tempo, não dando tempo para se recuperar de uma catástrofe antes que outra caísse sobre eles. De acordo com o professor Klein, esse fenômeno é como uma perfeita tempestade de calamidades e explica que houve um efeito dominó entre essas civilizações, onde catástrofes naturais, invasões e agitação políticas combinadas levou à desintegração das civilizações do Mediterrâneo e outras que eram interligadas. A história é muito mais complexa e as causas do colapso da Idade do Bronze devem ser consideradas como sugestões de probabilidades no que diz respeito às datas, se convencionando um período geral aproximado e observando certos aspectos de tal período, como as alterações climáticas, por exemplo, que foram registradas no período de forma mais profunda e que não há registro de tais acontecimentos em tamanha escala anteriores a este período do colapso. As hipóteses principais sobre as causas para o colapso da Idade do Bronze que analisaremos agora são catástrofes naturais, mudanças climáticas, rebeliões internas e invasões, e a interrupção das relações comerciais com o colapso dos sistemas políticos. Os renomados professores Bernard Knapp e Stuart Manning apontam que os terremotos no Mediterrâneo sempre foram comuns. Isso não teria sido diferente nos séculos 13 e 12 a.C. Eles citam um estudo que lista 47 locais na região do Mediterrâneo que foram destruídos durante esse período, mas sustentam que é difícil ter certeza de que foram destruídos por terremotos ou por invasões ou rebelião interna. Knapp e Manning também observam a possibilidade do que chamam de tempestade de terremotos, uma série de terremotos em rápida sucessão que podem explicar a destruição generalizada. O arqueólogo David Kaniewski cita no mesmo artigo de Knapp e Manning que a mudança climática foi um fator central no colapso. Ele afirma que a mudança climática abrupta no final da Idade do Bronze causou quebras de safra em toda a região, levando a crises socioeconômicas e insustentabilidade. Essa crise teria causado as migrações e invasões em massa que foram registradas pelos povos de Chipre, Anatólia e Egito. O problema com essa afirmação é a cronologia do colapso da Idade do Bronze. Não há, como observado, nenhuma data definida para quando começou ou mesmo por quanto tempo continuou. As datas para o início do colapso da Idade do Bronze variam entre os anos 1250 e 1186, ou até 1177 a.C., podendo haver outra datação, sendo que não é possível identificar uma mudança climática como uma causa singular. Outro estudioso chamado Brendan Drake observa que uma seca severa atingiu a região do Mediterrâneo Oriental entre 1200 a 850 a.C., e isso é evidenciado através do exame de pólen e registros aluviais, bem como cartas entre monarcas da época. Um declínio nas temperaturas da superfície do mar Mediterrâneo antes de 1190 a.C. diminuiu o fluxo anual de água doce, reduzindo as taxas de evaporação, resultando em declínio da precipitação. A fome, então, teria impulsionado rebeliões, migrações e invasões.
O conflito entre as diferentes classes sociais da época ocorreram quando as classes mais baixas se revoltaram contra os privilégios da elite. Durante o reinado de Ramsés III, a primeira greve trabalhista da história é registrada quando o pagamento aos construtores das tumbas de Deir el-Medina não foi entregue. A sugestão óbvia das evidências arqueológicas e literárias é uma escassez de alimentos que encorajou as classes mais baixas a se revoltarem contra aqueles que estavam retendo recursos, viabilizando outro acontecimento. O colapso da Idade do Bronze já foi atribuído exclusivamente à invasão dos chamados Povos do Mar, ocorridas entre 1276 a 1178 AEC. A identidade dessa coalizão ainda é debatida nos dias de hoje, mas, quem quer que fossem, de onde vieram, causaram estragos nas civilizações do Mediterrâneo. Inscrições egípcias do Reinado Novo deixam claro que foram combatidos por Ramsés II, seu filho e sucessor Merneptah, e Ramsés III, que os derrotou de vez em 1178 AEC. Os registros estabelecidos pelos faraós, especialmente Ramsés III, mostram os povos do mar chegando com suas esposas e filhos em carroças, indicando claramente que deve ter sido um povo migratório, seguindo uma força invasora. O rompimento dos laços comerciais e diplomáticos também é observado como uma das causas do colapso. E mesmo não havendo uma razão lógica para que as grandes potências de repente decidissem encerrar as relações de forma deliberada, foi o que aconteceu. O único motivo dessa interrupção do comércio teria que ser o culminar de estressores anteriores. A natureza do comércio naquela época ligava as nações de forma tão intrincada que, se uma caísse, as outras o seguiriam. Suas economias eram muito estreitas e suas redes comerciais dependiam de condições relativamente pacíficas. Também havia situações sociais problemáticas como escravidão por dívida, alienação de terras, abuso de camponeses pela aristocracia, que levavam ao descontentamento interno. Então, no final do século XIII, a pirataria e os conflitos militares interromperam o comércio. O declínio substancial no comércio, por sua vez, levou ao colapso econômico, revoltas e colapso geral dos sistemas econômicos, político e social. Nenhuma dessas causas por si só pode explicar o colapso da Idade do Bronze. A maioria dos estudiosos concordam com a conclusão feita pelo professor de História e assiriólogo Mark van de Meerop em seu livro História do Antigo Oriente Próximo, onde nenhuma causa única pode explicar o que aconteceu em todas as regiões e estados. Houve um colapso, mas um cenário que pode se encaixar em uma região não funciona em outra, e a explicação linear de uma causa levando a outra ignora épocas anteriores da história em que houve desafios semelhantes, mas nenhum colapso. Grandes impérios caíram e civilizações no leste do Mediterrâneo deixaram de existir. A idade de ouro das grandes potências do bronze e a prosperidade resultante tornaram-se uma memória, e essa memória foi registrada nos mitos que surgiriam depois, principalmente na Grécia no século VIII AEC, por Homero e Hesíodo, onde os quais lembram seus leitores de uma grande época no passado, já muito desaparecido, em que era muito superior o presente. No livro 1177 a.C., o ano do colapso da civilização, de Eric Klein, há um tom otimista em relação a esse período, sendo que das cinzas do colapso da Idade do Bronze surgiram as sementes das civilizações que produziriam um mundo moderno. Ele sugere em seu livro que, às vezes, é preciso um incêndio florestal em grande escala para ajudar a renovar o ecossistema de uma floresta antiga e permitir que ela prospere novamente. Isso é, sem dúvida, verdade, mas, como ele também observa, resta imaginar como seria o mundo moderno se não houvesse o colapso da Idade do Bronze. Enormes ganhos culturais foram obviamente obtidos posteriormente, e a Idade das Trevas, que se seguiu ao colapso, não foi nem de longe tão sombria quanto os estudiosos anteriores imaginaram. Embora alguns sistemas de escrita tenham desaparecido, notadamente o micênico e o minoico, o alfabeto fenício veio substituí-los.
Gradualmente, os povos do Mediterrâneo que sobreviveram ao colapso adaptaram-se à nova realidade e reconstruíram suas vidas. Essas vidas eram obviamente muito diferentes de como seriam se não houvesse o colapso, mas como observou o filósofo grego Heráclito, a essência da vida é a mudança e todas as coisas, em todos os momentos, passamos por transformações, voluntária ou involuntária. E assim foi com as civilizações da Idade do Bronze. Mesmo assim, o paralelo entre o período do colapso e os dias modernos parece bastante impressionante, pois agora, como então, o mundo está intimamente ligado por meio do comércio global e da diplomacia, e a queda de uma nação certamente afetará a fortuna de todos os outros. Mudanças climáticas observadas hoje, como a impactamos, é algo que a ciência moderna tem alertado há anos para que sejam revistas e modificadas. Guerras, como a atual entre a Rússia e a Ucrânia, desencadeiam outros eventos como crise migratória, econômica e alimentar, podendo levar a mais problemas políticos e humanitários. De acordo com o filósofo espanhol Jorge Santayana, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. A história é mais do que uma matéria a ser estudada para se passar numa prova. É uma ciência que ensina de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E se a estudarmos de forma correta, de forma empírica, séria e sem paixões particulares, poderemos ter mais chances de sobreviver a qualquer colapso. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Isso apoiará o canal e ajudará a divulgação do nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima história!